ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, lembrou o caso da Aline, a mulher negra que morreu num hospital do Rio de Janeiro em 2002 por causa do mau atendimento. O caso foi citado no Seminário Internacional sobre Justiça Racial, porque o Brasil foi condenado pela ONU pelo descaso. O debate promovido pela Comissão de Direitos Humanos discutiu como colocar em prática os acordos internacionais que o Brasil já assinou e que buscam combater o racismo. A ministra Macaé Evaristo lembrou que uma das funções do Ministério é executar as recomendações recebidas. Nosso trabalho é receber as recomendações, articular com os outros setores do governo para que essas recomendações elas sejam implementadas. No caso aqui a gente vai discutir justiça racial e o relatório apresenta algumas questões que a gente tem trabalhado. Já estamos em diálogo com o Conselho Nacional de Justiça e com outras áreas do governo para que essas recomendações elas sejam implementadas. É bem importante a gente compreender que, no geral, as recomendações elas nos dizem respeito a apenas um ministério, uma parte. Mas eles necessitam de ações intersetoriais. E quando a gente está falando de justiça racial no Brasil, mais importante ainda. A especialista da ONU, Tracy Kisse, afirmou que o legado da escravidão no Brasil é o racismo sistêmico. Ela fez uma síntese do relatório direcionado ao Brasil. O texto defende o uso de câmeras por policiais e afirma que a população negra tem sido vítima de repressão das polícias de forma desproporcional. O uso de força excessiva, força letal, leva a milhares de mortes todos os anos. E os anos de aprisionamento que afeta de maneira desproporcional as pessoas que são descendentes de africanos. Representantes da sociedade civil, como o Rodney Jericó, do Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos, também lembraram que o país deve atender às recomendações da ONU. E o primeiro passo é a implementação do diálogo. A sociedade civil e também os mecanismos das Nações Unidas entendem que é absolutamente necessário esse diálogo com o Parlamento, com o Executivo e com o Judiciário para que essas recomendações sejam efetivas. E a gente espera começar esse diálogo hoje. O Seminário Internacional ainda discutiu o papel da sociedade civil no combate ao racismo. A segunda mesa de debate teve a presença da ministra da Igualdade Racial. Aniele Franco defendeu ações afirmativas que promovem justiça racial, como é a política de cotas. Para a ministra, é preciso união do governo com a sociedade organizada. O maior desafio inicial é a gente fazer com que a sociedade de fato entenda e aceite e acate os dados que estão aí comprovando a importância das cotas, comprovando que, infelizmente, as pessoas que mais sofrem são pessoas negras. Então, tem sido um trabalho feito a várias mãos, né? O nosso ministério ele é muito transversal, mas a gente tem feito com muita luta. Para a deputada Daiana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, que propôs o debate, o Brasil precisa de investimentos efetivos na população negra. Só assim haverá justiça racial. A gente pretende evidenciar a realidade de um Brasil que ainda não superou todo um processo de escravização e precisa ter um investimento real numa população negra. Quando a gente fala isso, a gente está falando da tecnologia, educação, a segurança pública, a habitação, a direitos básicos constitucionais, mas que de fato para essa população acabam ficando mais distantes. Então fazer essa aproximação das ministras de Estado, mas também da relatora da ONU, é para que a gente possa ter elementos fundantes para fazer de forma bem objetiva uma relação direta com a realidade, com as políticas que essa casa promove.